Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal e especialmente a esta série que começa com este vídeo, a que intitulei Leituras. Nesta série de vídeos chamado Leituras, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns livros que eu tenho lido recentemente e com isso, quem sabe compartilhar com você um pouco do crescimento e da edificação que eu mesmo recebi ao terminar essas leituras. Eu quero compartilhar nesse primeiro vídeo com vocês algumas leituras que eu fiz de Agostinho de Hipona e sobre Agostinho de Hipona, também chamado de Santo Agostinho na história da igreja e na filosofia e na teologia. Alguém muito especial tanto para sua época quanto para toda a história da igreja, para todos aqueles que quiseram buscar uma vida espiritual mais séria e mais próxima de Deus. O principal dos seus livros, sem dúvida nenhuma, são as suas Confissões, o livro chamado de Confissões de Santo Agostinho, ou simplesmente As Confissões. Neste livro ele relata um pouco da sua história, um pouco da sua vida, um pouco daquilo que Deus fez com ele, tanto nos primeiros 30 e poucos anos de sua vida, até que os seus olhos fossem abertos para a verdade e ele conhecesse a verdadeira luz. A edição que eu tenho comigo aqui é essa da Patrística, da coleção Patrística da editora Paulus, e nesse livro, de uma maneira muito especial, Agostinho trata de como os seus olhos foram abertos e ele foi iluminado para conhecer a verdadeira intelectualidade e a verdadeira luz. Eu quero ler um trechinho para vocês daquilo que ele conta a respeito da sua conversão. Quem conhece a verdade, conhece esta luz, e quem a conhece, conhece a eternidade. O amor a conhece. Ó eterna verdade, verdadeira caridade e querida eternidade, és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite. Desde que te conheci, tu me elevaste para me fazer ver que havia algo para ser visto, mas que eu era incapaz de ver. Atingiste minha vista enferma com a tua irradiação fulgurante, e eu tremi de amor e de temor. Agostinho aqui reconhece essa verdade tão preciosa de que não é possível nós vermos a Deus, nós entendermos a Deus, nós compreendermos, lermos a Deus e a alegria que nele se desfruta, se ele não antes irradiar a nossa mente, os nossos olhos, para que enxerguemos aquilo que naturalmente está escuro para a gente. Segundo Agostinho, segundo a sua teologia, a sua compreensão a respeito de Deus e que ele expõe neste livro, não é possível que nós vejamos aquilo que Deus quer nos trazer por meio da sua revelação na Bíblia, se antes ele não iluminar os nossos olhos. Existe uma verdade para ser vista, existe uma bela verdade que nos conduz à eternidade e que também nos conduz no presente tempo a uma vida de caridade. E só é possível que você e eu vivamos esta vida se antes ele iluminar os nossos olhos e abrir a nossa mente. Isso nos leva para um segundo livro que na verdade Agostinho escreveu no final da sua vida, depois dele ter completado 70 anos de idade. Foi o último livro que ele escreveu, chamado A Cidade de Deus. Nesse livro ele destaca um pouco também a respeito de como é a vida daquele que tem os olhos iluminados pela verdade. A edição que eu tenho comigo aqui é esta, Vozes de Bolso, da editora Vozes, que é a primeira parte do livro A Cidade de Deus. O livro completo é composto nesta edição aqui de 2 volumes e é um livro muito especial no qual Agostinho trata sobre a relação que há entre a cidade dos homens, que seria o mundo de seu tempo, Roma, o Império Romano, a promiscuidade, a violência, a maldade, e a cidade de Deus, que seria o mundo com Deus, a vida com Deus, aquilo que Deus tem a nos ensinar, aquilo que nós já podemos desfrutar e aquilo que um dia desfrutaremos quando estaremos na sua presença. E a pessoa que é iluminada pela verdade, pela irradiação do Senhor, como ele escreveu nas suas Confissões, ele tem esse tipo de vida. Escute, capítulo 6. Por conseguinte, verdadeiro sacrifício é toda a obra que praticamos para nos unirmos a Deus em santa união. Quer dizer, toda a obra relacionada com o supremo bem, princípio único de nossa verdadeira felicidade. Para Agostinho, neste livro A Cidade de Deus, aquele que é iluminado pela verdade é alguém também que se põe naturalmente a buscar crescer no conhecimento dessa verdade. Uma vez que os nossos olhos viram o Rei, uma vez que os nossos olhos e a nossa mente compreenderam essa revelação, a gente tem fome e sede dele, e a gente quer mais dele. E isso não tem a ver com algo que ele necessariamente infunde em nosso coração, mas também com algo que surge dentro de nós. Logo,
para Agostinho, não é possível que você se considere cristão se no seu coração não arde um desejo de conhecer mais a Deus, de estar mais perto dele, de se aprofundar nessa verdade. Este seria um sacrifício bom, um sacrifício justo, um sacrifício agradável, algo que traz prazer para o nosso próprio coração quando a gente salva um tempo para poder dedicar naquele tempo iluminação para nossa mente, dedicar naquele tempo crescimento no conhecimento. E qual é o objetivo desse conhecimento? O objetivo é a felicidade. Num outro trecho aqui da Cidade de Deus, Agostinho escreveu o seguinte, capítulo 14: podem os homens, sendo mortais, ser felizes de felicidade verdadeira? Os homens discutem grande problema. Pode o homem ser feliz e mortal? Alguns, considerando-lhe com humildade a condição, negam ao homem a possibilidade de ser feliz enquanto viver para morrer. Outros, exaltando-se a si mesmos, atreveram-se a dizer que o sábio, embora mortal, pode alcançar a felicidade. Se é assim, por que não elevá-lo antes à categoria de mediador entre os mortais infelizes e os bem-aventurados imortais, se com estes partilham a felicidade e com aqueles a mortalidade? É fora de dúvidas que, se felizes, não invejam ninguém, porque nada existe mais miserável que a inveja, e, portanto, velam quanto podem pelos miseráveis mortais para que consigam a felicidade e possam também, depois da morte, ser imortais em companhia dos anjos e dos bem-aventurados imortais. Agostinho vai discutir nesse pequeno trecho e nos capítulos aqui ao redor de que é impossível nós conhecermos a verdadeira felicidade se essa felicidade não nos traz, num primeiro momento, a humildade, se essa felicidade e essa inteligência e esse conhecimento não nos transforma em alguém genuinamente bem-aventurado. E ventura, aqui bem-aventurado, não tem necessariamente a ver com felicidade na compreensão de Agostinho. Tal como a gente percebe nas Escrituras, essa ventura, essa alegria tem a ver com algo futuro, algo que a gente espera e que será dado a nós, especialmente por ocasião do novo céu e da nova terra. Bem-aventurado não diz respeito a alguém apenas que será feliz nessa terra, mas alguém que, porque será feliz no mundo vindouro, ele já desfruta de felicidade agora, mesmo que a sua condição momentânea não seja tão favorável. Na pergunta que ele faz aqui, se o homem mortal pode alcançar a verdadeira felicidade, a ideia de Agostinho é que não, que nesse mundo nós nunca alcançaremos a verdadeira felicidade. Nós não fomos feitos para a verdadeira felicidade neste mundo. Há, de certo modo, algo que nos impede de alcançá-la enquanto estivermos vivos aqui. Isso porque o pecado nos limita a essa pura felicidade, a essa grande felicidade. Isso também porque a legítima felicidade é algo que está reservado para nós quando nós chegarmos diante da presença do nosso Salvador. Portanto, se por um lado a gente deve considerar miserável a condição do homem, segundo Agostinho, por outro lado, aqueles que já tiveram a sua mente irradiada pela luz do Senhor, como ele descreve nas Confissões e também na Cidade de Deus, essa é uma pessoa que, da condição de miserável, pode se ver agora como feliz também, como bem-aventurado, como aquele que já começa a desfrutar de felicidade, mas sabe que algo muito mais especial está reservado para ele, naquela que é chamada de a Cidade de Deus. Quando nós falamos de Agostinho de Hipona, nós temos que lembrar também dos seus biógrafos. O primeiro dos seus biógrafos foi alguém que foi um discípulo dele, que viveu na época dele, chamado Possídio. Possídio foi um aluno, foi um discípulo, um amigo, uma ovelha de sua igreja e alguém que escreveu a primeira história a respeito de Agostinho de Hipona. E ele a escreveu de uma maneira hagiográfica, não é? Ou seja, de uma maneira a mostrar o santo que foi este homem, mas por outro lado ele também demonstrou que, apesar dele ser um homem muito temente a Deus, Agostinho era um homem muito simples e que vivia na companhia do seu povo e que ensinava não somente pelo que dizia, mas também pelo que vivia. Eu quero ler um trecho para vocês de um outro livro que é uma biografia de Santo Agostinho e que foi escrita por Peter Brown. E é esse livro aqui que eu mostro para vocês, foi publicado pela editora Record e é um livro muito especial se você quer conhecer. É talvez a melhor biografia escrita a respeito de Santo Agostinho, embora ela não seja muito simples, ela seja mais técnica, mais acadêmica, é uma biografia excelente se você quer conhecer o todo deste homem, que apesar de ser um homem santo, um homem temente a Deus, também era um homem cheio de tentações, fragilidades, vulnerabilidades, como você e eu somos.
somos. E no trechinho que o Peter Brown cita aqui do primeiro biógrafo de Agostinho, o Possídio, ele diz assim: mas creio que os que mais se beneficiaram dele foram os que de fato puderam vê-lo e ouvi-lo falando na igreja, e acima de tudo, os que tiveram algum contato com a natureza de sua vida entre os homens. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, como eu li, você verá que Agostinho, embora, como eu disse, fosse um santo, ele era também alguém muito parecido com você e comigo, um homem cheio de tentações, um homem cheio de vulnerabilidades, um homem que o tempo todo lutava contra o pecado e que se via na iminência de cair novamente. Ele que havia confessado nas suas confissões, no livro As Confissões, o primeiro que eu mencionei aqui, a respeito das tentações que ele tinha, a respeito do roubo, quando ele ainda era muito novo, quando ele roubou peras num campo, as tentações que ele teve na área sexual, as tentações que ele teve em outras áreas, como o orgulho, como a eloquência, como ganhar a primazia entre aqueles que lidavam com a mesma profissão que Agostinho lidava antes da sua conversão. Ele desnuda o seu coração. E isso fazia com que as pessoas que convivessem com ele, como o Possídio escreveu, se beneficiassem daquilo que ele falava. Logo, ele nunca se colocava como alguém que era separado, alguém totalmente santificado, alguém cuja vida jamais poderia ser imitada. Ele se via fraco, ele se via dependente. E isso fica mais claro também num outro trecho em que, antes da sua morte, segundo o que é biografado dele, ele pede para se colocar alguns trechos bíblicos sobre a sua cama, para que ele pudesse ler esses trechos bíblicos em confissão e em arrependimento. E eu quero ler o trecho no qual Possídio descreve aquilo que Agostinho viveu nesses dias. De fato, esse santo homem teve sempre o hábito de nos dizer, quando conversávamos na intimidade, que nem mesmo os cristãos e bispos louváveis, embora batizados, deviam deixar esta vida sem cumprir a devida e rigorosa penitência. E foi o que ele fez em sua própria doença final, pois ordenou que fossem copiados os 4 salmos de Davi que versam sobre a penitência. De seu leito de enfermo, podia ver diariamente estas folhas de papel, penduradas em suas paredes, e as lia em meio a um pranto constante e profundo. E para que nada desviasse disso a sua atenção, quase 10 dias antes de morrer, pediu-nos que ninguém o visitasse senão nos horários em que os médicos o fossem examinar, ou em que lhe fossem levadas as refeições. Essa instrução foi zelosamente observada e assim ele dispôs de todo esse período para orar. Agostinho morreu e foi sepultado no dia 28 de agosto de 430. E tudo que ele testemunhou nos últimos dias de sua vida foi a mesma simplicidade, a mesma vulnerabilidade, a mesma fraqueza que ele havia testemunhado ao longo de toda a sua vida e que ele havia deixado claro para todos aqueles que o seguiam, o ouviam e eram por eles pastoreados. Agostinho, portanto, nunca quis parecer ser mais do que os outros aos olhos dos outros. Ele nunca quis fama. Depois que a luz de Deus iluminou sua mente, ele nunca quis ser alguém considerado mais do que aqueles que com ele estavam. Ele nunca quis ter uma voz que alcançasse o mundo inteiro ou um nome que ficasse famoso por gerações e gerações. Foi graças à humildade de Agostinho, à sua simplicidade, ao reconhecimento que ele tinha do pecador que ele era e da maneira como ele piedosamente, diariamente buscava a Deus, que Deus mesmo deu uma voz a ele e permitiu então que por meio de Agostinho o nome do Senhor fosse conhecido no mundo inteiro e por séculos e séculos por vir. Agostinho tinha plena consciência que a nossa alma foi feita para Deus e que enquanto nós não encontrássemos a Deus, ela se manteria vazia e sedenta. É isso que ele escreveu na primeira página das suas confissões com essas palavras: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Assim como outros teólogos e filósofos vieram a escrever posteriormente, é como se no coração do homem existisse um vazio que é do tamanho de Deus. Por quê? Porque Deus nos fez para Ele. E enquanto nós não nos encontrarmos com Ele, o nosso coração permanece vazio. É como se faltasse alguma coisa. Agostinho, no trecho final das suas confissões, vai dizer como aconteceu esse encontro dele, de sua alma, com o próprio Deus. Num trecho que é belíssimo e que tem sido cantado por várias pessoas em várias línguas. Momento no qual ele então conhece a verdadeira luz. Ele diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora.
Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu minha surdez. Fulguraste, brilhaste, tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste a tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Tarde te amei. Essas são as palavras de Agostinho, que com pouco mais de 30 anos de idade veio a conhecer o Senhor, veio a se converter a Cristo Jesus. Ele que lamenta por ter perdido 30 anos de sua vida, faz com que eu também venha lamentar os dias em que eu não o conheci. Que privilégio é quando você e eu podemos conhecer a Deus desde novos, desde muito pequenos. Enfim, o que eu aprendi com essas leituras de Agostinho é que eu posso e devo sempre me reconhecer como um homem frágil, carente e dependente da graça de Deus para vencer as minhas lutas, as minhas tentações, os meus pecados do dia a dia. O que eu aprendi também é que eu não devo jamais me preocupar em querer ter um nome, ter uma fama. Isso porque o único que é digno de toda fama e glória é o nosso Deus. E se Ele quiser dar uma voz para mim e para você, Ele dará. Se Ele não quiser, que nós nos contentemos em buscar prazer nele, porque a coisa mais especial da vida não está em sermos famosos diante dos homens, mas em conhecer aquele que é o único digno de toda a fama e de toda a glória. Eu quero encerrar então recomendando para vocês esses 3 livros. O primeiro deles, As Confissões de Santo Agostinho. O segundo deles são esses 2 livros aqui, que juntos formam a coleção sobre a Cidade de Deus. E por fim, a biografia escrita por Peter Brown, Santo Agostinho, uma biografia. E eu espero que, assim como esses 3 livros me ajudaram e me edificaram, eles possam também fazer diferença na sua vida. É isso, pessoal. Deixem nos comentários se vocês gostaram dessa nova série, Leituras, e se vocês esperam que eu continue compartilhando com vocês aquilo que tem feito diferença na minha vida. E se tem algum livro especial que você gostaria de saber a respeito dele, e de repente eu já o tenha lido ou possa lê-lo, então me compartilhe aqui também. Quem sabe nós poderemos vê-lo em mais um vídeo aqui futuramente. Deus abençoe você, um forte abraço.